Central de produção, atenção. Preparar, câmera, som, ação. Umbanda. Rock and roll. Mais um Grito Facol começando, trazendo o melhor do audiovisual universitário. Do tambor à guitarra, 2 documentários autênticos. Você não acha que tá muito vazio aqui? Eu acho, mas eu acho que a gente pode mudar isso no instalar de dedos, quer ver? Como? Gata, mudou agora eu gostei. É a magia da televisão. É isso. E nesse episódio a gente vai trazer o universo do rock nacional, o universo da espiritualidade umbandista em um só programa. Eclético como só o Grito Facol sabe ser. Nosso primeiro documentário é o lançamento de Júlia e Juliana, que parece o nome de uma dupla sertaneja, mas não é porque a gente tá falando de rock and roll. De rock não, peraí. De Serginho do Rock, um cantor único na cena nacional. Conhecido por seu jeitinho meio debochado, meio mal-humorado. Pois é, e a sua história, a sua ascensão e toda a sua trajetória são contados aqui de maneira minuciosa pelas meninas. É o que a gente vai acompanhar agora, né, Letícia? Exatamente. Mago das cores, amigo das plantas e flores, é um certo arcanjo que ocupa o espaço dos anjos. Ele tem veia de poeta e de ator, é meio místico e também compositor. Um cara esquisito, meio pirado, despreocupado, somente ligado em curtir muito a sua peregrinação. Se você andar nervoso da cidade, desgostoso e saudoso de um apito de trem, vá ao encontro do passado que se acha reservado em um lugar não muito além. Mas se você está triste, vista alegre. Pim-pom, 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 fim de semana é um diriste beliscão. Flores da terra, frutos do mar, são os mimos que eu vou ofertar. Céu azul, margens do rio Pomba, nossa bandeira dança ao vento sul. Em seu refúgio sempre verdoso, num cicidez do girassol maravilhoso. Entre na nossa, se você está na minha. Viemos da roça, unidos da cachoeirinha da Lajinha. Estrada, porteira, pinguela, sentinela de uma grande emoção. Chego a trilha aqui, imaginei a corredeira, pela aquarela de uma empolgação. Em frente à imponente pedreira, a cachoeira salta de um matagal, aspergindo sua poeira d'água que rega o campo do meu visual. E seu Leopoldina, sonora verdade, mineira gostosa, minha cidade. Ele cantou Leopoldina, colocou ela em versos prósimos. Protegida pelos contrafortes das altas montanhas de Minas, driblando o tempo, maneira latina, ainda parece menina. Isso é Leopoldina, sonora verdade, mineira gostosa, minha cidade. De longe seus filhos lhe amam, de perto seus filhos reclamam, condenam sua vida tão calma, mas lhe querem no fundo da alma. Isso é Leopoldina.
Meus pais, Antônio Bastos Freire e Marília Lima Freire, conhecidos como Tunico Bastos e Sinhazinha, casaram em 1939, em janeiro de 1939. E tiveram o primeiro filho, que foi o Sérgio, Antônio Sérgio Lima Freire, em 1940. O Sérgio nasceu na chácara dos meus avós, ali no bairro, hoje bairro Nossa Senhora de Fátima, antes chamava de Coreia. O primeiro colégio dele foi o Colégio Santa Terezinha, onde que ele estudou as primeiras séries, né? Fez o curso primário. Depois de 9 anos, eu nasci em Leopoldina. O Sérgio, nessa época, já estudava no internato em São João del Rei, no Colégio Santo Antônio. E fui a filha do meio, porque depois de mais 9 anos, em 58, minha irmã nasceu. Então, nós somos 3 filhos de 9 em 9 anos. Voltando de São João del Rei, foi uma fase muito engraçada, que a mamãe contava que ele era muito malandro e ele sempre fazia 1 ano em 2. Ela sempre falava, olha, o Sérgio, o curso dele vai ficar enorme, porque ele faz 1 ano em 2. E depois estudou também em Petrópolis. E depois, quando ele foi para o Rio, ele já foi para ficar um bom tempo, onde que ele começou a trabalhar na Caixa Econômica Federal. Ficou lá, acho que 10 anos na Caixa Federal. Ele chutou o emprego, né? Um emprego fixo, era o que todo mundo queria para os filhos, é que tivesse um emprego permanente. E de repente aparece o Sérgio de volta em Leopoldina, falando que tinha deixado a Caixa. E minha mãe ficou muito desesperada, foi um tempo meio difícil. Aí eu já estava praticamente noiva para casar. E quando ficava em Leopoldina, pela ociosidade, ele começou a frequentar muitos barzinhos, aí bebia às vezes um pouco mais da conta, e minha mãe ficou muito desesperada. E nesse período ela fez uma promessa que se o Sérgio parasse de beber, arrumasse um emprego, que ela não ia usar joias. E ficou bem uns 20 anos realmente sem usar as joias. Acho que ele enjoou, pelo contato que eu tive com ele enjoou, e ele também tinha uma coisa, ele gostava muito da Dona Sinhazinha, da família dele. Eu acho que ele queria ficar um pouco perto da mãe dele, mas ele falou que não aguentava mais o Rio de Janeiro. É interessante que ele pegou toda a sua, como eu vou dizer, a sua saída do banco, o seu dinheiro que ele recebeu lá na saída, e fez um passeio. Ele ficou rico, vivendo como rico até acabar o dinheiro para começar a trabalhar. Ele passeou, só andava de táxi, só comia do bom e do melhor. Falou, olha, enquanto eu vou viver igual o rei, a hora que acabar eu volto a trabalhar. Aí foi a época que ficou em Leopoldina, essa época. Mas nesse ponto ele fez vários jornais, escrevia muito para jornal aí, que ele era um cara de boa redação. Mas aí começaram a frequentar o Brasília, começou a jogar bola. Então ali foi formando aquela turminha que acompanhou até o fim. Eu, Serginho, Cici, a turma, aí negócio de ping-pong, pegar no nariz e foi. Aí começou ping-pong pra lá, ping-pong pra cá, até onde que ele fez uma música depois, né? No Brasil ele era chamado apelidamos ele de Dom Luizito Artinho. Ele jogava no ataque e fazia muito gol de cabeça. Então na Argentina tinha um atacante lá chamava Artinho, Luiz Artinho. Aí fizemos apelido dele de Dom Luiz Artinho. Ele ficava todo satisfeito, ele fazia um gol e ele vibrava muito. Pé na estrada do Brasília, passar um dia de rei. No BCC eu vou viver e absorver a paz que sempre sonhei. A voz pelada, animada, uma sauna caprichada, eu sei. Uma nadada relaxante, uma cerveja refrescante, eu sei.
apetitoso, eu sei. Yeah, yeah, yeah. Vou captar toda a energia que lá está pairando no ar. Até que ele foi para trabalhar na Câmara de Vereadores. Sabe, aí que começou a etapa dele histórica de Leopoldina, onde que ele começou a colocar, né, fora o sentimento que ele tinha por aquele lugar. Na Câmara ele simplesmente queria desenvolver o trabalho dele apoliticamente. Ele passou para mim, para o Adhemar, o quê? Não importa o partido que os 15 vereadores são filiados. Aqui são todos iguais, são todos vereadores. Serginho do Rock foi, assim, para mim, um grande mentor. Porque não podemos dizer nada ao contrário. Ele estava sempre pronto, com a sua sabedoria, com a sua escolaridade acima da minha. Ele estava pronto para poder, assim, sempre ensinar. Nós entramos aqui, eu, Serginho e o Tula, em posse em 31 de 1 de 74. Apenas 3 funcionários, 3 primeiros funcionários efetivos do Poder Legislativo de Leopoldina. Nós nunca nos tínhamos visto. E fez o concurso, na época, foi realizadas as provas no salão do Clube Leopoldina. Ali só vimos um outro, mas não conhecíamos. E depois da posse é que passamos a conhecer, né, trabalhar juntos. Nunca tínhamos visto ninguém um pelo outro, não conhecia nada de ninguém. E passou a ser uma família. A mamãe costumava falar que ele tinha poucos amigos da idade dele. Aí que ele ia pegando as gerações. Você vê que o Clovinho, o Vanor, o Rubinho são bem mais novos do que ele. Aí nós deixamos de ser sócio do Brasília. O Serginho deixou de sócio do Brasília, eu parei de ir no Brasília e futuramente surgiu o Girassol Maravilhoso. O Girassol Maravilhoso era como se fosse uma filosofia de vida. A gente veio de tomar uma cerveja, de tocar um rock, um blue, num bar da cidade, a gente ia lá pro meio do mato. Porque a gente estava tocando no bar, chegava um cara e falava, toca aí o Nelson Gonçalves, toca aí não sei quem. Então quebrava todo o astral do negócio, e o nosso não era esse. E a gente resolveu que o mundo ia ser o nosso clube, a terra ia ser o nosso clube. A gente ia sair todo sábado, que era a gente trabalhava, então a gente saía no sábado, ia para os lugares, nós tínhamos a cadeira, a mesa, o som do Serginho, que era o Silvio. A dona Ceazinha preparava os nossos alimentos, que ela não permitia que a gente saísse sem comer, né? E a gente ia em todos os lugares. Aí que surgiu a ideia da bandeira. Ele resolveu, não, nós temos que marcar um território. Então nós temos que ter uma bandeira nossa do grupo. A gente chegar lá e fincar a bandeira. Nós estamos aqui, é o nosso país, aqui é o nosso estado nesse momento que nós estamos aqui. Aí comprou um pedaço de pano e falou assim, você pinta aí uma bandeira com girassol, vai ter que ter um girassol, o Morro do Cruzeiro, e música, e tudo. Foi me falando algumas coisas que ele queria que constasse. E nessa saída, nesses caminhos, que foram surgindo as músicas. Quando a gente ia para Vista Alegre, surgiu a Rota da Alegria, entendeu? Para lá, a usina Maurício, tem várias músicas, entendeu? Que ele foi vendo. Vista Alegre, a gente ia em Vista Alegre, fez Vista Alegre, fez a Poeira d'Água. Então essas saídas foram dando margem, porque ele era um poeta e um cara que tinha uma visão muito grande sobre a natureza. Então a gente saía, ele via e ia compondo. Sábado de sol, à tarde deixo a cidade, saio por aí. Sigo a velha estrada de ferro, na rota da alegria, ao som dos bem-te-vis. No caminho a cachoeiro e belas paisagens estão por ali. Pessoas pescando, alguém se banhando, outras felizes vão pedalando. Prossigo em frente até Vista Alegre e atravesso a ponte contente. E um som envolvente ressoa por lá, é o canto forte
vida sabia. Fugir da cidade, sair da urbe, era uma coisa que era importante para ele. Então, de tanto fazer pequenos encontros, isso acabou por uma coincidência dessa, vamos fazer uma festa. O 9 de julho é uma coisa totalmente aleatória, não tem nada, não tem nada de nada. Aquilo não é conversar de ninguém, não é aniversário de nada. Aí, por coincidência, a bandeira ficou pronta e nós fomos fazer um desses encontros lá na Poeira d'Água, que ninguém chamava Poeira d'Água ainda, porque era Cachoeira de Percatua. E coincidiu ser 9 de julho. Então por isso ficou marcado 9 de julho. Não foi assim um dia especial. Senão... Aí fincamos a bandeira. Aí todo mundo bateu o pau, o Serginho fez o discurso, como sempre, 1 minuto de silêncio para quem faleceu. Aí veio a ideia, como é que nós vamos fazer um 9 de julho se não tem caixa? Aí o Serginho brincava, você é meu rei Midas. Aí eu desenhava alguma coisa, algum tema de música dele, a gente mandava imprimir a camisa era o ingresso. Com a camisa, tinha direito de ir na festa. Aí a festa era um dia inteiro de chopp, de vinho, de uísque, tinha tudo. E o pernil da dona Sinhazinha, mãe dele, era um pernil especial. Começou a gente ir de carro, iam 4, 5 carros, mas foi aumentando muito o número de convidados, de amigos. Então nós reunimos e conseguimos um ônibus. O ônibus pegava a gente na manhã e voltava à tarde. E isso foi crescendo, foi crescendo. A festa foi crescendo para o Serginho com a credibilidade dele, com o bom gosto dele. O 9 de julho tinha lá o Lisboa, que fazia a arte das camisas. Então a gente conseguiu fazer uma festa. O que teve no seu auge era uma festança, porque tinha uma verba muito boa, que faziam camisas, a gente fazia várias coisas para poder financiar a festa. E o interessante era o seguinte, o 9 de julho, se ele caísse na segunda, ele seria comemorado na segunda. Se ele caísse na terça, seria na terça. Então não tinha esse, era 9 de julho, era 9 de julho. E era muito engraçado que às vezes a gente saía daqui de manhã, 6, 7 horas da manhã, todo mundo fantasiado e a cidade se preparando para trabalhar. Eu lembro que teve uma segunda-feira que foi muito engraçado. Deslocar isso tudo, chopp, vinhos e não sei o que, para o mato, ônibus, dá trabalho. Então até que se arrumasse as coisas todas e para começar, o que marcava isso? O hasteamento da bandeira do Girassol Maravilhoso, Clóvis sempre como um membro que hasteava a bandeira, desenhada pelo Lisboa, e o Serginho fazia o discurso dando a festa como aberta. Atenção, vai começar a solenidade do final de um ciclo do Girassol Maravilhoso. Vai começar outro, é lógico, mas não sabemos como vai ser ainda. Então, eu queria que o nosso amigo soltasse a primeira musiquinha que acompanhou o Cérebro Verborragia do dia 9 de julho de 1983. Atenção! Vai ser hasteada a bandeira do Girassol Maravilhoso pela 10ª vez consecutiva. Mais uma vez, esta honra caberá a um dos fundadores, Carlos Natureza. Hoje não tem máscara, vai ser. O pessoal que frequentava o 9 de julho também não era uma turma enorme, não. Era bem selecionada. E ali que ele expandia. Às vezes a gente via um vídeo, essas fitas cassete, eles gravavam, aí que a gente via o que acontecia lá. Salve, girassolinos, bacantes e galombeiros! Como prólogo dessa cerimônia cíclica sazonal, assumimos sem pudor a nossa postura alienante, elitística, episódica e a nossa neutralidade consensual equidistante das urbes. Em pleno exercício do pedantismo vocabular de nossa erudição etílica, vimos celebrar com a pompa girassolina de sempre a nossa cisânia circunstancial com o tédio do dia a dia, hasteando pela 10ª vez consecutiva o tótem de nossa rebeldia. Quando ele resolveu fazer
transformar o Girassol, que era essa nossa, vamos falar, essa filosofia nossa, quando ele resolveu fazer o grupo para a gente tocar mesmo, aí que eu entrei fazendo percussão, o Gustavo e eu, Serginho, o Nem Boneca tocando a guitarra desligada, só para fazer performance, pá, tocando. Eu participava ou atrapalhava muito, né? Ele procurava, com todo o amadorismo, fazer uma coisa bem profissional, mas só que tinha os Nem Boneca da vida, que avacalhava um bocado, mas eles sempre chamando a atenção, né? Eram shows assim, espetaculares, onde todo mundo vibrava, dançava, a plateia toda, né? Participava muito, todo mundo dançando. Eu ficava lá em cima, animando o público embaixo, né? Que era bem mais rock and roll, né? Eu acho que foi aí que surgiu a ideia da Sergetes, não nossa. A ideia foi dele mesmo, do Serginho, porque nós ficávamos, na realidade, tietando a banda, que era ele no vocal, no violão, e tinha o Lisboa na percussão, eu não me lembro quem tocava no baixo, e tinha o Nem Boneca que ficava lá no palco fazendo um monte de coisa, acho que menos tocando, mas ficava lá no palco, era muito legal. E a gente ficava tietando ele lá de baixo. Então acho que foi daí que surgiu mesmo a ideia das Sergetes, entendeu? Foi sem querer, não foi uma coisa programada, não era fã-clube, quer dizer, virou um fã-clube, mas não um fã-clube organizado. Mas onde eles iam, onde o Girassol Maravilhoso ia, a gente ia também. Ele tinha um quarto que ele trancava e pedia, só vai limpar na hora que eu falar que é para limpar. E ali ele tinha um mini estúdiozinho, que o Tula é responsável pela engenhoca lá do som. Minha sina musical é um som em si mesmado com pitadas de ironia. Recolhido no meu quarto, toco, canto, encho o saco, experimentando harmonia. O som vem por um instante, um tanto quanto excitante, com a mais crua poesia. Sai pra fora, canto meu em si mesmado. Liberte este som aprisionado. E ali ele ficava, e todo mundo que ia visitá-lo já entrava, era uma porta, tinha varanda, a porta da sala e um corredor que saía direto no quarto. Às vezes a gente nem via quem entrava, já entrava reto para o quarto dele. Daí, um dia que ele, ou que tinha festa em família, geralmente era aniversário do Márcio, ele resolvia cantar. Aí falava, essa música eu fiz agora. Aí cantava Morro do Cruzeiro, cantava Leopoldina, e a gente ficava tornando ciente do que ele tanto fazia no quarto. No dia do nascimento do Márcio, ele ficou numa alegria incontestável. E chegou para mim e falou, olha, Clóvis, você era o meu herdeiro. De hoje em diante, você perdeu o lugar para o Márcio. Ele era louco com o Márcio. Ele fazia questão que deixasse tudo para o Márcio. E acabou que no final das contas, assim, os CDs e tal, acabaram ficando comigo. Muitos deles até, ele sempre pedia para eu comprar para ele aqui em Juiz de Fora, me dava uma lista para ir no Museu do Disco e levar, porque a variedade do estilo musical é muito grande. Desde canto dos índios americanos até uma banda de rock um pouco mais pesada, né? A minha convivência maior com ele era assim, quando eu ia para casa da minha avó e às vezes ele abria a porta do quarto para a gente bater um papo lá, entendeu? Mas assim, sempre muito fechado. Certa vez a gente estava num bar, tomando cerveja e devia ser umas 2 da manhã, mais ou menos, chegou ele e o Gustavo. Aí eles sentaram no bar e começaram a tocar e juntou uma rodinha em volta e a gente ficou lá até altas horas tomando cerveja. E num determinado momento, quando ele estava no balcão, assim, já para pagar a conta, eu cheguei do lado dele, já um pouco embriagado, né? E falei com ele, ó, te amo, né? Aí ele virou para mim e falou assim, ó, isso daí quem gosta de ouvir é sua avó e sua mãe. Para mim você não precisa falar não, porque eu sei disso.
Então guarda isso para elas. Conversando comigo, ele sempre tinha um carinho especial, sabe? No meio de uma coisa meio esquisita. Não era isso que a gente ia chegando, dando aquele abraço, não. Mas a gente se entendia muito. Hoje, cada dia que passa e eu penso no nosso relacionamento, eu posso te afirmar, nós éramos bem próximos, sabe? Assim, no olhar. E quando meu pai adoeceu também foi uma etapa muito difícil. Meu pai teve um AVC e ele que encontrou meu pai caído perto da cama. E ele ficou muito apavorado, ligou para mim. E meu pai foi para o hospital, foi aquele AVC muito forte, foi um derrame, né? E um dia eu cheguei em casa e ele estava lá encrencado, minha mãe estava para a igreja. Meu pai estava todo sujo porque não tinha mais como evacuar. Aí eu cheguei e fiquei triste, meu pai com os olhos, com água. Sabia o que tinha feito, né? E a gente mexendo, fala, calma pai, nós vamos te limpar. E ele, nossa, ele assim, num carinho, numa humildade ali, que mais uma vez me surpreendeu e uniu a gente na tristeza. E custou muito limpar aquilo. E meu pai triste, né? Como é que é uma pessoa da época dele, nasceu em 1910, imaginar que os 2 filhos tivessem que fazer isso com ele, né? Por mais que a gente fazia. Então essa cena eu não esqueço, assim, parece que a gente não estava abraçado, mas ao limpar a gente estava assim, tão unido, sabe? É isso que eu lembro assim, de união com ele. Então, às vezes o gesto não é tão importante quanto o que a gente guarda no coração. E eu tento, às vezes, é difícil eu falar isso sem chorar. Eu não tenho coragem de falar isso pro meu filho, por exemplo, entendeu? Porque eu quero passar o meu irmão para vocês. E para ele, meu filho captou, porque ele dava carinho para ele, de uma maneira assim, muito estranha também. Mas adorava. Ele, todos nós, meu marido, nós sentimos demais a perda dele, demais mesmo. No dia 5, ele morreu no dia 7, nós fizemos, parecia que foi uma despedida, e nós viemos aqui para casa, que eu tinha feito uma reforma aqui, ele veio ver. Aí nós passamos o dia inteiro aqui, tomando uma cervejinha, comendo uma comidinha legal, e no dia 7 ele veio a falecer. Inclusive nós saímos daqui caminhando, nesse dia ele ligou para muita gente aqui de casa, foi até interessante isso, que a gente tinha combinado do Vanor vir, do Rubim vir, do Nem vir aqui. Eles não vieram esse dia aqui, então ele começava a ligar, ligou para todos, e na saída que eu fui levá-lo para casa, nós ainda passamos na casa do Rubim Maia. Parece que realmente foi uma despedida. Nesse fim de semana, houve uma festa na casa do Clóvis, eu não fui, eles foram lá, né? E passou o domingo, eu falei, não, eu não vou procurar o Serginho, porque é domingo, segunda-feira eu vou. Quando eu chego segunda-feira cedinho, que eu chego na casa dele, nós tivemos que arrombar a porta do quarto, que ele estava morto lá. Nesse 7 de agosto, que era uma segunda-feira, ele tinha médico em Juiz de Fora. Como sempre ele escondia muito as coisas, a gente não tinha muita ciência do que estava acontecendo com ele. A gente sabia que ele, desde criança, ele tinha um sopro no coração. E antigamente não usava tratar isso. O médico falou para a mamãe para ela esquecer isso e deixar ele ter a vida dele. Aí foi tendo. Então, na idade adulta dessa que ele veio para Leopoldina e ficou esse tempo aí, a máquina trabalhou muito, já numa idade que não tinha muita, que era mais perigoso, né? Então ele caminhava muito, ele andava muito de bicicleta e eu acho que forçou muito, e mesmo pela vida que ele tinha, às vezes, né? Pode ter prejudicado, porque quando ele gostava, ele ia fundo mesmo. E nisso, de repente, ele teve uma crise de arritmia. Foi assim, devia ter sido mais ou menos na madrugada, e às 9 horas da manhã que a minha mãe entrou no quarto, a televisão estava ligada, e no vídeo tinha um filme que era a vida de Francisco de Assis. Eu estava descendo a Presidente Carlos Luz,
eu encontrei com ele perto, tinha uma locadora ali, se não me engano, ali perto. Aí ele falou que estava indo para casa, não sei, que ele ia alugar um filme. Aí ele me perguntou se eu conhecia algum filme bom. Eu ainda brinquei com ele, olha, o filme que eu vou sugerir, talvez você não vá gostar. É Irmão Sol e Irmão Lua, né? Aí no outro dia, de manhã cedo, estava abrindo a loja, o Lisboa chegou lá, né, apavorado, dizendo que ele tinha desencarnado, e logo depois eu fiquei sabendo que estava no cassete dele o Irmão Sol e Irmão Lua. Eu acredito que ele estava assim, bem espiritualizado, né? Acho que nesse dia, nesse momento, até por ele estar ali vendo um filme daquele que conta muita coisa bacana da história de São Francisco, que ele, nesse momento, talvez, né, ele tenha desencarnado com amigos espirituais, todo em festa, recebendo um grande compositor, um grande espírito, né, de muita luz, mais um iluminando lá em cima. Éramos como 3 irmãos. Como você perdeu um irmão, é muito forte, né? O sentimento mexe muito com a gente. Então, para fazer a adaptação ali, sem ele, toda hora lembrando aqueles detalhes. Eu acho que depois desse dia, a gente pode comemorar tudo, mas não existe mais dia 9. Existe hoje um tributo ao Serginho que a gente tem que fazer quase que diariamente, mas é muito triste a gente ter que hastear uma bandeira hoje sem ele perto. Eu não vejo a morte em si, eu vejo uma mudança de dimensão. E dentro dessa mudança de dimensão, o homem só morre no lugar que ele vive, no habitat dele, depois que todo mundo o esquece. Eu acho que Leopoldina deve alguma coisa ao Serginho do Rock. E ele é o cara que parece que ele era bairrista, porque se nota, né, como ele escreveu Mineira Gostosa, Morro do Cruzeiro, e cantou muito a terra dele. E normalmente o artista se preocupa em cantar outras coisas, né? Mas ele se preocupou em falar, quer dizer, que ele é um cara que amava essa cidade aqui. Quando foi fundada a ala aqui, há uns 10 anos mais ou menos, o Dr. Ronald me convidou para fazer parte como sócia fundadora. Eu já fui empossada como membro da ALA, Academia Leopoldinense de Letras e Artes. É uma academia que visa difundir a cultura das letras, das artes. E eu fui convidada e me lembrei do Serginho. Eu falei, o Serginho vai ser o meu patrono. Pelo que eu conhecia dele, eu achei que devia colocar a minha cadeira, a cadeira número 9. E tem o nome de Serginho do Rock. Ele representa a parte boa, né, de uma juventude que soube viver a vida, que soube valorizar a vida, que hoje em dia, e valorizar principalmente a cidade onde vive, que as pessoas estão muito ligadas em coisas grandes, supérfluas, e se esquecem que às vezes um jardim, uma coisa faz a felicidade, traz a felicidade, né? E o Serginho sabia disso muito bem. Tanto é que ele fez as músicas todas ligadas aqui nas coisas da nossa cidade. Eu, assim, quando eu escutava, às vezes, a voz dele, que eu estava assim na rua, passava uma música, no início me atormentava um pouco, mas depois era gostoso saber, né? Ele não está aqui, mas está permanente, alguém usando a música, as crianças cantando. Os beatniks gravaram também, vieram muito carinhosos, eu dei maior força para eles. E acabou juntando uma galera e foi super astral, assim. E a gente foi ensaiando, foi tomando forma, foi escolhendo as músicas que poderiam fazer parte desse show e tal. Daquele dia, eu acho que a gente pensou, cara, a gente precisa registrar esse projeto, né? E gravamos o CD Mactube. Acho que o objetivo desse disco foi exatamente trazer para
pra galera mais nova, assim, que talvez não tivesse tanto contato com o som do Serginho, com a música dele e o que representa para a cidade, né? Ele tem veia de poeta e de ator. É meio místico e também compositor. E um cara esquisito, meio pirado, despreocupado, somente ligado em curtir muito a sua. Ter deixado esse material para a cidade foi bem legal. Eu acho que o Serginho tem influência para todo mundo aí de Leopoldina. E pra gente, né, que fez o som. Depois que a gente começa a trabalhar diretamente, mais diretamente com as músicas dele, aí você começa a ver, sabe? Começa a conhecer mais, saber como é que era o contexto de amizade dele na época, com toda a galera do Girassol Maravilhoso. Movimentava demais, eu acho isso. Aquelas paradas, poxa, aquela época devia ser legal pra caramba. Sempre em seu surrado violão. Seu violão. E tira sempre em seu surrado violão. Tira sempre em seu surrado violão. E tira sempre em seu surrado violão. Sabe, de repente eu fiquei aqui para contar a história para vocês. A gente sentiu muito orgulho, muito orgulho. Este pedaço de serra, o mundo é bem diferente. Aqui eu vivo sempre contente. E a vida é pura e natural. Sua paz envolvente me faz bem consciente de viver longe do mal, vivendo com os animais dentro do meu quintal. De Leopoldina para o mundo. Serginho fez história e marcou o caminho das próximas gerações no rock mineiro. E assistindo o documentário eu fiquei bastante tocado e até arrepiado naquela parte em que a família fala sobre a passagem desse artista incrível. Foi forte, né? Toda essa espiritualidade envolvida no momento. É um tema que se divide de crença para crença, mas no fim, o sentimento é o mesmo. E a Umbanda, por exemplo, é uma religião brasileira, mas que traz elementos do espiritismo, do cristianismo e de religiões de matriz africana, tudo numa coisa só. A Marília se propõe a documentar a religião umbandista dentro do documentário Baixai como uma Rosa, trazendo questões ritualísticas, incorporação e todo o contexto que envolve a espiritualidade dessa religião. Então bora assistir o documentário? Vamos. Mas antes, uma palavrinha da Marília para vocês. Marília Ribeiro é ex-bolsista da Facom e da diretoria de imagem da UFJF. Formou-se no ano de 2022, estagiou na Impulso Filmes e hoje trabalha como coordenadora de um setor nesta produtora. Ela buscou, por meio do seu TCC, retratar algo que causasse um impacto social forte. Assim, surgindo o documentário que iremos assistir agora. Vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema, vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema, com licença de Ogum, e a minha mãe quer Iemanjá, com licença de Ogum,
O que vocês estão fazendo? A Cristina jogou o baralho das ciganas porque ela precisa tomar uma decisão na vida dela. E o baralho deu coisas positivas. Precisa do baralho para tomar decisão? Nossa, Luciano. Desanima não. É interessante pra caramba. Não, mete as caras. E aguenta a rebordose que der. Não. Deu, não deu, não deu. Alguns fundamentos de Umbanda, a gente traz, a gente quer descortinar, quer deixar bastante transparente. Vou parar, porque eu já falei demais, mas vou ficar aqui. Né? Não sei parar de falar quando eu começo a de Umbanda, aí o pessoal fica bravo comigo. E aí semana que vem a gente fala mais um pouquinho sobre o Dia Nacional da Umbanda. Tá? Saravá Umbanda! A Umbanda, tá, ela tem como ferramenta primordial para a manifestação do Espírito e consequente prática da caridade, levando assistência a todos que nos procuram, a incorporação. A incorporação nada mais é do que um fenômeno de acoplagem vibracional, energética, que o espírito comunicante, as entidades, os guias, promovem junto a seus médios através de ligações fluídicas via chakras. Então, a incorporação é a ferramenta básica do processo de atendimento. Não existe Umbanda sem incorporação. A possessão é muito diferente da incorporação. Podemos pensar que a diferença básica entre um e o outro é justamente a oferta, né, a autorização que o médium dá aos seus guias e mentores. Não existe uma tomada do médium por um guia de luz.
Então, podemos pensar que a possessão ela se remonta a algo mais negativo, a uma tomada de um espírito mais obscuro, mais empedernido na maldade, ou um espírito mais sofredor, dentro da estrutura perispiritual do médium. Deixa eu te falar, eu entrei na Umbanda com 4 anos de idade, sendo levada pelos meus pais, né, que já eram umbandistas, e ali nós fomos nos preparando dentro de uma escola que chamava, né, que juntava os jovens ali tudo, e a gente ficava até casar nesse preparo. E uma vez o seu mestre Biratã, que era o dono da casa, nos colocou numa mesa onde eu tive a graça de receber, através de uma psicografia, o nome das minhas entidades, do caboclo, da criança e da preta velha, dizendo que estava na hora de eu incorporar. E eu comecei dali a desenvolver. Só que com o passar do tempo, eu fui me afastando da Umbanda, porque casei, vim para outra cidade, o centro fechou, e eu não achei dentro da minha consciência de Umbanda um terreiro que fosse, que eu me sentisse bem. Depois que o Luciano organizou o templo, eu ainda fiquei assim meio receosa, fiquei assim um mês ainda prestando atenção naquilo como é que era o procedimento, para saber se eu ia me sentir bem. E daí eu recomecei a minha caminhada espiritual. E eu sou muito grata por isso. A Umbanda, ela se fundamenta basicamente em 2 pilares: conhecimento, estudo contínuo, né? Então temos que aprender teologia, doutrina, se aprofundar mesmo em toda a ritualística, estudar todos os elementos que usamos, né, que as entidades usam na condução dos aconselhamentos, e paralelamente a isso, vivenciar o terreiro. Boa parte do aprendizado, né, vem através da oralidade. O que a entidade nos passa, né, segredos, alguns mistérios, tudo isso devidamente no seu momento certo e adequado. Olha, vou te dizer para você que todas as entidades, elas me marcam de alguma forma em todas as giras. Seja na gira de atendimento ou seja nos dias de desenvolvimento. A mais recente foi com o boiadeiro da minha linha, que eu estava passando por um momento que eu não estava muito bem comigo mesmo, estava um pouco frustrado com umas questões particulares, e ele me disse daquele jeito dos boiadeiros, de forma mais entrucada, e às vezes aparece até uma forma meio, digamos, com raiva ou ignorante, como as outras pessoas geralmente viriam, mas ele me disse uma coisa com tanto amor que aquilo me tocou de uma forma tão grande que sempre que eu lembro disso me dá aquela mexida bem forte, que ele disse para mim assim, tu tem que ter orgulho de ser tu mesmo, porque ninguém mais pode ser tu, somente tu. Eu, como filho de Xangô, não sou muito de chorar não, mas essa hora minha parte de Iemanjá quis chorar. Na hora que ele me falou isso, não teve nem como. Só acho que se eu não tivesse incorporado no momento, com certeza teria chorado naquele momento. O mistério da Umbanda, a magia da Umbanda está na letra do ponto. Tudo que você ouve, tudo que você escuta te transmite e te leva para uma faixa vibratória, seja ela positiva ou seja ela negativa. Os pontos cantados, que são as rezas na Umbanda, ou seja, eu estou rezando, eu estou cantando. Aquilo entra pelos meus ouvidos,
desamarra meus nós e me coloca mais aberta e receptiva para tudo que é positivo. Desça numa estrada longa sem fio, lá no seu Jabutá, e numa casinha branca sem fio, que a vovó tá... A minha voz, ela vai alcançar a faixa vibratória do caboclo, ela vai alcançar a faixa vibratória do preto velho, que não é que ele vai responder porque ele me atende porque eu sou maior do que ele. Ele vai me responder porque a oração é respondida pelo espiritual superior, deidades, divindades, entidades na Umbanda, imediatamente assim que a gente clama pelo auxílio. Então, a partir daquele momento em que eu estou chamando, e esse chamado, ele foi ouvido nas faixas vibratórias maiores, ou seja, eu estou vibrando em amor, o caboclo me responde, o preto velho me responde e ele chega no terreiro. Eu também vou gerar? Eu vou. Porque o ponto eu tô fazendo pros médicos. Já vou falar com vocês. Aí vamos cantar aquele ponto das 7 litros. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou botar quem não tiver bom cá no meio da roda para poder acabar a coisa e depois nós ir embora, tá bom? Pode ser assim? Pode. Quem não tá bom? Eu me sinto feliz em ser o que a espiritualidade quer que eu seja. Não importa se é como curimbeira, se é incorporando, ou se é as duas coisas juntas, ou se é trabalhando lá no banheiro limpando ele, ou se é raspando uma vela no chão, ou se é auxiliando o meu médium na hora que ele cai, ou é na hora que ele levanta. Eu não tenho o que não me faz bem. Eu estou no terreiro para servir, então eu não faço distinção. Eu me sinto feliz em ser isso, é aquilo e qualquer outra coisa que a espiritualidade queira de mim. Saravá todos os caboclos. Se a gente for refletir, que muitos pensam que durante o processo de incorporação existe um sair, né, nosso enquanto espírito da nossa estrutura física e existe a entrada do guia, do mentor, entrar dentro do nosso corpo. Isso é uma fantasia, isso não procede. Né? O que existe é essa acoplagem fluídica, energética, vibracional, chakra a chakra. O médium se prepara para as giras dentro da sua caminhada, dentro da sua condução a nível de preceitos, para que nós possamos nos elevar minimamente. As entidades em processo contrário se adensam, né, para que em dado momento se haja um encontro. E ali nós temos dentro da nossa estrutura um compilado, né, uma junção de consciências, a consciência da entidade, do guia, do mentor, com a nossa consciência. Daí a necessidade de nos aquietarmos, nos entregarmos enquanto aparelho, darmos passividade, entregarmos a condução do nosso veículo, do nosso carro, ao guia, ao mentor, ao nosso mestre. Eu acho que quando a gente fala de incorporação, a gente fala muito de sensações físicas também. A gente sente uma força muito grande, assim, um acolhimento muito grande, é uma energia tão forte que não tem como a gente, né, como pessoas encarnadas mesmo, manifestar aquela energia. Às vezes é um choro que vem, a sua voz muda muito, né, o seu corpo começa a responder ao gestual daquela entidade, né, o brado que ela faz, o caminhar que ela faz. Eu acho que também é uma relação da gente realmente se ofertar, né, enquanto aparelho, enquanto médium. Cada guia que a gente, né, manifesta tem um compromisso de ensinar, acho que alguma coisa pra gente, mas eu acho que se a gente observar assim com calma, eu acho que eles querem que a gente deixe algum tipo de legado pra gente e para as pessoas que estão à nossa volta. Então, assim como eles são os nossos ancestrais hoje, eu acho que eles também têm a vontade
de ver a gente se tornando pessoas mais realizadas, que realmente consigam cumprir, né, o seu propósito de vida. E aí não precisa ser necessariamente dentro da religião, mas eu tento, né, me transformar numa pessoa melhor. E eu tenho oportunidade a cada gira, a cada desenvolvimento, né, de me olhar para todo dia pensar, amanhã eu posso ser uma pessoa melhor, mais um pouquinho, mesmo que seja bem pouco, para seguir. Exu é o grande guardião, ele é o falangeiro da lei e da justiça, muito e muito distante de ser esse famigerado demônio, capeta, capiroto, o nome que vocês quiserem dar. Podemos dizer que Exu vem trazer para nós um processo de limpeza, de direcionamento, vem nos descarregando, vem conduzindo tudo aquilo que está impregnado em nossa estrutura áurica. Junto com Exu, nós temos o quê? Temos a presença de Pombagira. O que elas nos traz? Equilíbrio, interioridade, né? Nos auxilia dentro do nosso processo de conhecimento. A Pombagira desperta o desejo por tudo, desejo pela vida, né? Como costumamos dizer, dentro da frondosa árvore do desejo, o sexo é uma fruta. Então não interpretemos desejo de forma única e exclusiva como sendo o sexo. Eu vivi um episódio no meu cotidiano de quase morte. Eu fui atropelado, tive 18 convulsões e fui parar num hospital público na cidade de São Gonçalo. E num dado momento, muito preocupado com a minha mãe e minha esposa que estavam na cidade de Juiz de Fora, eu estava em outro estado, eu chamei o médico responsável, eu estava no CTI e eu não sei te explicar bem por que eu fiz isso. E aí eu chamei esse profissional médico e te confesso que não sei se fui eu que o chamei, pedi a ele que fizesse um termo de responsabilidade para que eu pudesse assinar. Assim eu fiz, saí do hospital, peguei meu carro, viajei 250 quilômetros, cheguei na minha casa, minha esposa me tirou do carro, vi minha mãe, tranquilizei, fui para a cama. E passado uma semana eu comecei a sentir uma dor forte na cervical. E aí eu voltei para Juiz de Fora, ela me levou num médico e esse relatou que eu tinha, ele fez uma radiografia e relatou que eu tinha uma fratura consolidada na C3. Para aqueles que não sabem, fratura consolidada na C3 é tetraplegia, não tem saída, você vai ter só o movimento dos olhos, se tiver. E eu disse para ele, ele me perguntou, você ficou mais de 120 dias de repouso? Eu disse, não, senhor. Eu continuei trabalhando, havia pouco tempo que eu estava lá, e ele ainda questionou a veracidade do que eu havia dito. A ciência recusou aceitar o que havia acontecido através do profissional médico, mas eu só consigo compreender uma coisa. O que ocorreu comigo foi uma ação direta daqueles que cuidam de mim espiritualmente. Entendedores do meu esforço em mudar, da necessidade que eu tenho de me aprimorar espiritualmente e me deram essa oportunidade. Sem dúvida alguma, essa foi a maior experiência mediúnica que eu vivi e que não foi dentro do terreiro sagrado. Foi na vida, foi na luta e que eles provaram a lealdade e o comprometimento que eles têm conosco e não precisa dizer o tamanho da minha gratidão com relação a isso. Por isso que eu estou aqui. No dia da incorporação do caboclo, que foi a minha primeira incorporação, eu estava fora no dia de dores muito intensas, não só físicas, mas também psicológicas, por vários motivos assim. E realmente eu só vim e me entreguei, assim, sabe? Eu só lembro que o caboclo com quem eu me atendeu, no descarrego,
ele só olhou para mim, assim, e foi uma coisa de contato tão forte, sabe? E aí, eu sempre entregar, eu gosto de fechar os olhos e aqui eu tô livre, sabe? Nada me impede de fazer nada, eu faço o que eu quiser. E do nada eu só senti uma força tão grande, assim, e literalmente eu me senti livre. Eu como se que eu estivesse voando, assim, foi tão engraçado que quando eu saí do terreiro, assim, eu não estava sentindo minhas pernas, uma sensação tão boa, assim, que eu parei assim um pouquinho, ver se eu conseguia, eu fui tentar dar um passo, sabe, ver se ia, assim, que eu não conseguia explicar aquilo tudo que eu estava sentindo, sabe, algo assim, e eu lembrava as pessoas falando, né, o que eu estava dançando no terreiro inteiro, tipo assim, né, e eu não conseguia ter posição, sabe, do corpo, do que eu estava fazendo em si, mas a minha alma estava literalmente livre, sabe, eu estava liberta de qualquer coisa, assim, sabe. É isso. Cara, eu achei muito bonita e sensível mesmo a forma como a documentarista retrata a Umbanda nesse documentário. Além da fotografia belíssima que tem nesse filme, né? Que aborda e amarra todo esse contexto que ela tá trazendo. E pela fotografia a gente consegue sentir bastante o ambiente do terreiro ali. Só quem já teve num terreiro sabe que é uma energia, uma sensação completamente diferente, né? É único mesmo. E é nesse clima que a gente termina mais um Grito Facom. Mas não precisa ficar triste não, que a gente vai, mas a gente volta. Por hoje é isso, tchau e... Se liga nesse grito!